Vai para um assunto delicado, porém importante para o clube, que diz respeito à mudança estatutária que está por vir, sob o argumento de que é necessário alterar o estatuto para poder se transformar em SAF. Uma coisa que, sob o meu ponto de vista e de muitas pessoas, não é verdade. O Estatuto Social já permite o clube se transformar em SAF, já existe um rito, existe uma polêmica na questão dos 49% e 51% que fala no Estatuto, porém, no meu entendimento, se diz respeito à parte patrimonial, não à parte do futebol. A parte do futebol você pode negociar o percentual que o clube desejar e o parceiro também. Enfim, isso posto, hoje o presidente do Conselho, Fernando, esteve de olho no peixe. Eu acompanhei uma boa parte do programa e ele falou o ponto de vista dele sobre alguns pontos que precisa mudar, etc. Mas o ponto principal, ao meu ver, a Carol perguntou para ele sobre se haverá votação online para alteração de estatuto. E o presidente Fernando, disse o seguinte: eu não anotei tudo que ele falou, tá? Mas anotei o principal. Abre aspas. Em resposta a Carol, tá? Abre aspas. Não tem voto online na Assembleia Geral ainda. Mas, na verdade, ele disse Assembleia Geral, acho que ele quis dizer extraordinária. E depois, mais adiante, ele falou que o Estatuto não prevê o voto online para a Assembleia Extraordinária. Então, assim, cabe lembrar que em 2022 nós fizemos uma reforma estatutária, que é o Estatuto atual, e na ocasião teve voto online. Inclusive eu votei na ocasião de forma virtual, não obstante estar próximo da Vila Belmiro. Então, assim, se esse Estatuto atual foi aprovado através de votação física e votação virtual, por que diabos a alteração desse estatuto não teria votação virtual? Contraditório, né? Mas, enfim, ele usou o estatuto como a fonte para expor o pensamento e o argumento dele. E aí, eu pensei comigo, né? Bom, de repente eu tô maluco, vou olhar no estatuto o que diz sobre isso. Então, o que acontece? O estatuto, na seção 3, a partir do artigo 25, né, que fala sobre as assembleias. Então, a seção 3 diz: Assembleia Ordinária e Assembleia Extraordinária. Veja bem, as duas assembleias são tratadas no mesmo tópico, no mesmo artigo, né, na mesma sessão, melhor, na mesma sessão. E aí, o artigo 25 abre falando sobre a Assembleia Geral, quando ela ocorre, como ela é convocada, etc. Mais adiante se fala da Assembleia Extraordinária, em que ocasião ela ocorre, como ela é convocada, enfim, mais ou menos elas são abordadas juntas, na mesma sessão. Então eu fico pensando, né, se elas são abordadas juntas, na mesma sessão, por que teria situações diferentes para o modelo de votação? E aí, mais adiante, no Estatuto, fala de quórum, de deliberação, instalação e procedimento de votação. A seção 8 fala sobre urnas. E o artigo 30, ele fala assim: as votações na Assembleia Geral serão secretas e realizadas presencialmente, por meio eletrônico, à distância, com transmissão de dados em tempo real, garantidas a segurança e a confidencialidade das votações e ampla auditoria. Abre parênteses, técnica, operacional e de processo. Fecha parênteses. Então, veja bem, nessa parte de urnas, só é tratada a Assembleia Geral, não fala sobre a extraordinária. Porém, se as duas são tratadas na mesma sessão,
me parece óbvio e muito claro e cristalino que essa sessão de urnas serve para os dois tipos de assembleia. Tanto que o parecer na gestão anterior do Conselho foi de que a Assembleia Extraordinária teria o voto online. Então, para resumir, se o Estatuto não diz que pode, ele também não diz que não pode. E aí entra a interpretação da lógica, como eu estou fazendo no meu ponto de vista, e também tem o precedente. Nós temos aqui uma pessoa aqui que trabalha diretamente com o jurídico e ele sabe muito bem que o precedente é uma coisa importante, ele pode também falar sobre isso. Então, assim, para fechar o raciocínio, né, o Santos lança um novo plano de sócios, na qual uma das categorias é o sócio mundial. O clube estimula a abertura de embaixadas. O slogan Santos é do mundo é falado a torto e direito, por todo mundo, por toda a comunidade santista. Só que na hora da votação, de disponibilizar os modelos de votação, o clube, através do presidente do conselho, diz que não vai ter voto online para a Assembleia Extraordinária. Aí qual é a lógica, né? Como que o Santos é do mundo, como que o Santos pertence ao associado, e na hora que o camarada vai poder participar da vida política do clube, das decisões do clube, principalmente num tema importantíssimo como é a SAF, o camarada vai ter que se deslocar até Vila Belmiro. Então, assim, a votação vai acabar, na sua maioria, ficando naquele curral eleitoral que a gente já conhece do período pré-voto online. Então, assim, não me parece uma coisa transparente, não me parece uma coisa sábia e que priorize os sócios. O Santos volta aos seus tempos de priorizar o sistema feudal. As pessoas que convivem diretamente no clube, algumas que se acham donas do clube, e, enfim, coisas que vocês já estão cansados de saber. E eu espero que o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Fernando, repense esse fato, né, e mude a sua interpretação e coloque à disposição do associado a votação online para a Assembleia Extraordinária que vai cuidar da reforma do Estatuto. Esse é um ponto. Lembrando que, nesse momento, nem precisaria ter a reforma do Estatuto. Né? Um outro ponto que ele abordou, ele ratificou que provavelmente vai ser votação em bloco, e nesses blocos a gente vai ver, como diz o Farinha, quais são os jabotis que serão incluídos nessa votação. Algo que também preocupa e a gente vai ter que analisar mais adiante quando a gente tiver esse, entre aspas, esqueleto do novo estatuto para apreciar.